paz do Senhor. Estou aqui mais uma vez para ministrar, essa palestra que eu achei muito interessante. É um tema de grande relevância e eu achei muito interessante. Então eu trouxe aqui para dividir com minhas amadas e com meus amados, os quais trabalham com a criança. Então é um tema assim bastante interessante. Como eu tenho sempre costumo dizer, essa palestra não é minha, ela é do Dr. Marconi Oliveira. Ele é médico neuropediatra. Então é um tema assim muito interessante que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH. Nós sabemos que nós lidamos com crianças, Essas crianças, na verdade, desenvolvem esse transtorno. Então, achei interessante e achei por bem dividir aqui com vocês. Primeiro, o TDAH existe? Sim, existe sim. Já é comprovado por vários estudos, que realmente o TDAH existe e que é uma doença, realmente é uma doença. Precisa ser tratado? Precisa. Tem casos que sim e tem casos que não. E o que é o TDAH? O TDAH é transtorno, de déficit de atenção e hiperatividade. Ou seja, que é uma doença do neurodesenvolvimento da criança. O que ocasiona, por que você vai entender que essa criança tem esse desenvolvimento? É uma criança mais agitada, é uma criança que ela é muito elétrica, ela tem muita energia e por ela ser desse jeito, ela se destaca no meio das outras crianças que normalmente tem um momento que são realmente elétricas, mas tem um momento que eles ficam quietos. Então, a criança que tem esse transtorno, ela se destaca dos outros porque ela realmente não para. Ela é agitada e elétrica o tempo todo. Mas tem uma questão aqui que o Dr. Marconi falou, que as crianças geralmente, quando elas começam a andar, quando já é de 1 ano, 2 anos, 3 anos, realmente as crianças elas são muito ativas. E para ser concretizado, ou seja, para que seja diagnosticado que essa criança ela tem o transtorno, essa criança tem que ter mais de 4 anos, E também no grupo de neurologista existe uma lista de sintomas. E essa criança tem que pelo menos ter 6 desses sintomas. Eu não trouxe os sintomas, mas essa criança ela tem que ter pelo menos 6 desses sintomas para que possa ser concretizado o diagnóstico desse transtorno de TDAH, tá bom? Essa criança tem essas atitudes porque, por exemplo, essa criança ela é muito imperativa, ela é muito esperta, mas é só lá em casa, ou é só na casa da titia, ou é só na casa da vovó. Para que seja diagnosticado de que realmente essa criança tem um transtorno, essa criança é elétrica em casa, na rua, na igreja, na praça, na escola. Quando essa criança se comporta realmente dentro desses aspectos, em todos os lugares, aí sim, realmente, aí já é o momento de ficar, já é um sinal de que essa criança está desenvolvendo o transtorno, o TDAH, ok? E quando precisa de tratamento? Quando há um prejuízo social. Mas o
o que é e quando é esse prejuízo social. O que é um prejuízo social para essa criança? O prejuízo social para essa criança começa quando a criança começa a ter perdas de relacionamentos com outras crianças, perdas no aprendizado, porque na verdade essa criança ela tem uma aceleração, digamos assim, os especialistas chamam também de desorganização, de que elas quer fazer uma coisa após outra, sem concluir a outra. Então, termina que no âmbito escolar, essa criança, ela não acompanha as outras crianças, digamos assim, dentro da normalidade, entendeu? Elas não têm aquela organização. Então, a partir desse momento, vai causando prejuízos para essa criança. No âmbito familiar, acontece que essa família programa muitas coisas, programa um aniversário e a uma festa de aniversário, onde essa criança se comporta com todas as suas energias, vai se comportando de modo diferente das outras e termina a família não se divertindo, porque simplesmente a criança não fica quieta, a criança ela vai para um lado, vai para o outro, é uma criança elétrica, né? Então no âmbito familiar acontece muito isso. Vou levar, vamos para um aniversário na casa de uma amiga, na casa de uma tia, mas chega nesse ambiente, a criança não se comporta como as outras crianças e aí termina sendo um prejuízo social para aquela criança, que ela não está se comportando como tal naquele ambiente. Aí já é quando essa criança já começa a ter prejuízo social. Dentro mesmo da sua própria casa, a família programa um almoço, mas mesmo nesse almoço, trazendo outras pessoas para dentro de casa, a criança hiperativa, ela começa a realmente trazer chamar a atenção, porque isso é déficit de atenção, né? Chamar a atenção e ali também já se concretiza um prejuízo social. E dentro disso, isso traz consequências e prejuízos para essa criança, porque ela termina não sendo socializada no meio, né, das outras crianças que estão dentro da normalidade de ser elétricos, digamos assim. O doutor Marconi, ele falou também que 5% das crianças do Brasil, elas têm transtorno, né, TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, certo? Outra coisa bem interessante que ele falou, que é que nem todas as crianças com o transtorno, né, elas precisam de medicação, nem todas. Muitas delas poderão ser tratadas com terapia, né, e essa terapia vai tratar de organizar, ou seja, reorganizar o dia a dia dessa criança. Então, com terapia, muitas vezes, essa criança consegue ter uma vida, digamos assim, normal. Não estou dizendo que eles são anormais, mas ter uma vida tal qual as outras crianças são menos elétricas do que ela. Então, eu trouxe aqui alguns toques, os quais o Dr. Marconi, ele nos indica aqui 5 tópicos para que os pais, e aqui eu trago para os professores, né, como trabalhamos com criança, o DEIVA trabalha com criança, então 5 toques de que eles podem nos ajudar a melhorar, né, a convivência com essa criança, a melhorar o sistema dessa criança, que muitas pessoas já conseguiram um bom resultado com esses 5 tipos de regras, né, que o Dr. Marconi nos repassou. Então, o primeiro, regras são necessárias.
que acontece? A gente sabe que colocar regras é muito fácil. Agora, cumprir as regras é que é difícil, né? Então, ele traz aqui, regras são necessárias. Que regras são essas para esse tipo de criança? Tem hora para tudo, programar a hora da rotina dessa criança sempre. Por exemplo, a hora de dormir, deu 9 horas, é hora de dormir. Tem que programar a hora de dormir. 9 horas. Não estou com sono, é hora de dormir 9 horas. Ah, é hora de acordar, vamos acordar. Ah, não, ainda está cedo. Não está cedo não, a hora de acordar é 7 horas, 7h30, dependendo do horário programado para essa criança acordar. Então, isso são regras que são necessárias na vida dessas crianças. Hora de dormir, hora de acordar, hora de brincar, hora de almoçar, hora da atividade escolar. Então, tudo tem que ser programado nas horas certinhas. E outra coisa, que essa criança com esse transtorno, não adianta você citar, tá na hora de dormir, hora de acordar, hora de fazer isso, hora de fazer aquilo, hora de fazer... Não, tem que ser claro e objetivo com ela, porque ela termina não dando atenção a nenhum, não faz nenhum. Agora está na hora de fazer o exercício escolar. Vamos lá. X, claro e objetivo. Tá bom, agora você já fez o exercício escolar, agora sim, tá na hora X de você brincar, digamos assim. Brincou, vai brincar 30 minutos. Então, tudo bem claro, tudo muito objetivo, para que ela possa organizar isso aí e cumprir, certo? O segundo, reforço positivo é necessário. Sempre parabenizar a criança quando ela fizer algo legal, porque esse tipo de criança tem um transtorno chamado de neurotransmissor e neles é diminuído esse neurotransmissor. E quando ele é parabenizado, na verdade, ele é estimulado a ser ativado. Então, isso aí é gratificante para ele. Ele precisa ter, digamos assim, esse empurrãozinho desse reforço positivo para que esse neurotransmissor seja ativado. Mais uma coisa também é bem interessante, de que se ele não cumprir uma regra, ele tem que ser disciplinado por aquilo. Agora fez algo bonitinho, parabéns e tudo. Ele não cumpriu a tarefa, aí eu vou passar a mão na cabeça? Não, eu tenho que também disciplinar. Por ele ter essa diminuição desse neurotransmissor, também eu não vou massagear o ego dele só porque ele tem essa diminuição. Eu tenho também que ter disciplina com ele. Entenderam? O 3 realmente entra na disciplina. Disciplina é necessária. Porque esse menino não tem disciplina, não faz isso, tem que ter a disciplina. Sempre que a disciplina, ela é diferente de castigo. Castigo é um, disciplina é outro. Se você não cumpriu com a atividade, né, você não vai brincar de bicicleta. Isso são disciplinas, são regras disciplinadas. Você cumpriu com isso aqui, então você não vai andar de bicicleta. Não cumpriu, não vai jogar videogame, você não vai para o celular. Então, isso são disciplinas. Fez isso aqui certinho, legal? Ok, ganhou um brinde, vai andar de bicicleta. Ok? Então, assim, é muito diferente do castigo. O castigo, a criança faz alguma coisa errada, o pai chegou, vamos lá para o quarto. Não conversou, não orientou, não explicou o porquê, levou para o quarto, botou de castigo, lá a criança ficou, não sabe nem por que é, porque o que passou há 1 hora ou 2 horas atrás, não lembro mais, entendeu? Então, a diferença é essa, a disciplina é um e castigo é outro, tá? Então, o 4 é planejamento das atividades. Por quê? Como a criança que tem hiperatividade, ela
ela é muito ansiosa. Por que ela é desse jeito? Tem ansiedade, fica muito ansioso para fazer tudo de uma vez, termina se atropelando, né? E não concluindo as suas atividades. Planejamento das atividades. Por exemplo, se vai fazer uma viagem, você tem que deixar essa criança a par da situação. Mês que vem, ou então no mês das férias, nós iremos fazer uma viagem. Essa criança, ela vai se planejar, na mente dela vai se planejar. Chegou o momento da viagem, ela não vai ficar tão ansiosa ou então com essa hiperatividade tão acelerada. Passeado, domingo que vem, eu passo nesse domingo, no outro domingo nós vamos um passeio e assim sempre deixar planejar o momento dessa criança para alguma atividade, certo? Então deixar claro todo o seu relatório do cotidiano para que eles tenham possibilidade de desenvolver, porque senão não há desenvolvimento das suas tarefas, tá? Tem que orientar, tem que preparar, ok? Porque senão a desorganização fica a mercê. Planejar sempre o dia a dia dessa criança. O quinto, que eu achei muito interessante, paciência, bom humor. E eu ainda acrescentei aqui o amor. Tem que ter paciência, bom humor e amor. Por quê? Com paciência, você consegue lidar. Bom humor, você consegue afastar algumas coisas que não era engraçado, você tem que fazer daquilo ser engraçado, para que você também se delibere também mais um pouco daquela situação. E você só vai fazer isso se você tiver muito amor, muito amor. Pessoa que é irritada, pessoa que não tem paciência, ele não consegue lidar com a criança desse tipo. Porque o que acontece primeiro é o nervoso toma conta dessa pessoa, diz logo que aquela criança não tem jeito e que aquela criança é isso. Outras mães que não têm o temor de Deus já diz logo palavrões. Então tem que ter paciência, bom humor e muito amor para lidar com crianças que têm o TDAH, transtorno de déficit de atenção, né, e hiperatividade. Então, muitas vezes é necessário medicação, como eu falei no início, muitas vezes é necessário, mas nem sempre. Com terapia, né, muita paciência e organização, essa criança pode voltar a ter o seu dia a dia dentro da normalidade. Mas, se necessário, a medicação, procure ajuda profissional. A ajuda profissional ainda é a saída para esse tipo de problema com nossas crianças. Então, é isso que eu tenho para deixar para nós hoje. Eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus, em segundo lugar pela oportunidade que a minha igreja, a minha pastora, me deu de estar aqui ministrando nessas palestras. Quero dizer que estou muito feliz e agradeço a Deus e que Deus me abençoar grandemente a cada uma das irmãs que estão ombreadas nessa luta de incentivar nossas crianças, principalmente no amor e no temor do Senhor. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, para quando ela crescer, ela não se desviar dele o quê? Desse caminho, esse caminho chamado Jesus Cristo.